Uhum. Estamos ao vivo, mandei. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live. A gente vai aguardar a entrada dos participantes inscritos. Sejam todos bem-vindos. Aí, boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Boa noite, pessoal. Ah, beleza. Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo jóia? Poxa, primeiro já obrigado aí pela participação. Já abrimos aí com uma bem interessante pessoas. Show de bola. Obrigado mesmo. Vamos lá, a gente vai começar às 7 e pouquinho, até o pessoal ir entrando, né? Até o pessoal ir aderindo, entrando na live, até lá a gente vamos conversando um pouquinho, vamos batendo papo, vamos dando uma descontraída pra gente fazer o quebra-gelo, né? Agora é a hora do quebra-gelo, daqui a pouco já começa a nossa live. Mas daí depois das 7 horas, a gente espera só mais um pouquinho ainda e aí já começa. Beleza? Mas fiquem aí, não saiam daí. Isso aí. Tá? Legal. Abraço pessoal para todo mundo. Obrigado pela participação. Bastante gente entrando aí, Fábio. Isso aí. Boa noite, Silvio. Mandou aqui. Everton, meu querido. Edevando, meu querido. Forte abraço. Obrigado por você estar aí. Todo mundo que estiver participando. A gente vai estar mexendo aqui. Ó. Lucas, obrigado por você estar aqui conosco. Nossa querida Lara. Valeu, Lara. Obrigadão por você estar aí. Abraço, algum a gente não consegue identificar pelo nome, né? Boa noite. Eli Silva, boa noite. Vai mandando também que você conhece aí, não te acanha. Elisa Gonçalves, obrigado por você estar aqui conosco. Carlos Vamos lá que Eduardo, a gente vai Giovanni, obrigado por falando. participação. Thiago, meu querido, obrigado, Thiaguinho, obrigado. Perdão, seja bem-vindo. Meu amigão, meu irmão. Luanzinho, esse é fera, Luan da Chape. E aí, Bruno? Show, pessoal, show. Então a gente vai já daqui um pouquinho começar, né? Daqui um minutinho já vamos começando. Maciel, meu querido Maciel, meu forte abraço, meu querido. Eu prometi que ia me mandar um abraço. Promessa é dívida, né? Tá aí. Tem que cumprir isso aí. Show de bola. Tem mais um minuto para fechar às 7 horas e a gente vai dar um minutinho ainda, um minutinho, dois, o pessoal vai entrando enquanto isso, né? Para começar de fato a live. Poxa, obrigado, Marcelo, obrigado. Isso aí. Gilson entrando na live também, obrigado pela participação. Boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal. Obrigado, muito obrigado por todos vocês estarem aqui conosco. Obrigado pela participação, por estarem aqui, por nos prestigiarem, né? Poxa, tirar um minuto do tempo de vocês para nos prestigiar, para dar uma atenção, para conhecer o assunto. Nós vamos falar de um conteúdo muito pertinente hoje no mercado, que é a torre de controle, né? Que é o gerenciamento de risco em cada
a um formato de gerenciamento de risco, que é a torre de controle. E nós vamos falar bastante sobre isso hoje, a gente tem 1 hora. As lives elas terminam exatamente com 1 hora, então provavelmente aí 5 para as 8 ela se encerra. Então a gente vai jogar as perguntas para o final, tá, pessoal? Mas assim, no decorrer da live, vão fazendo suas perguntas. A gente tem a equipe do marketing lá, que é a Raquel e a Andressa e o Henrique vão estar organizando as perguntas, vão mandar aqui para a equipe, para nossa equipe de marketing daqui de Porto Alegre, que é a V4 Company, que é a Ana e o Henrique daqui, vão estar organizando, me passando, eu vou também perguntando um pouco pro Everton, vão escrevendo as perguntas e a gente vai passando pro pessoal, tá? Vão mantendo no decorrer. Quem ficar conosco até o final, depois eu já vou anunciar, tá? Vai ter uma surpresa no final da live para as empresas, para as transportadoras, para os embarcadores. A gente tem uma surpresa no final bem bacana para todo mundo. Legal, show de bola, coração, obrigado. Então no final vai ter algumas surpresas. A gente falou coração, a galera explode. Então a gente vai ter umas surpresas bem bacanas para o pessoal que trabalha aí na área logística, transporte. No final da apresentação, quem ficar conosco, quem nos prestigiar até o final. É um assunto muito interessante, pertinente deste mercado. Então a gente quer ir aguardar todos vocês. Tá bom? Vamos entrando, vamos mandando coraçãozinho. É isso aí, vamos mandando um abraço para todo mundo que tá bacana, tá? Boa noite, Brunão, Bruno Lotte, meu abraço, meu querido, obrigado por estar aqui nos prestigiando. Pô, brigadão mesmo, meu querido. Grande Thiago Milk. Valeu, meu querido. Isso aí. Time de peso. Bom trabalho, obrigado, Cezinha. Show de bola, pessoal, show de bola. Vamos lá, vamos começar do início então? Vamos lá, Everton? Tá pronto? Tudo certo. Tá preparado? Pô, isso aí. Show de bola. Então, pessoal, meu boa noite a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, obrigado por virem participar conosco, tirar um tempinho, tirar uns minutos do dia de vocês para começar esse trabalho. Poxa, já começar uma live, abrir uma live já com 100 pessoas, é uma grande honra para nós, sabe, para mim, para o Everton. Nós estamos representando a Angiolira aqui, falando sobre um assunto pertinente ao mercado, mas nós estamos aqui representando uma empresa de 20 anos de mercado, né? Então, muito nos orgulha estar aqui hoje, muito nos orgulha fazer esse trabalho com vocês e dividir um pouco do conhecimento. Essa é a ideia básica de hoje. Então, agradecer as transportadoras presentes, aos embarcadores, agradecer a toda a equipe que vem participar aqui conosco, a equipe de marketing, ao pessoal da V4 que vem nos ajudar, a nossa equipe da Angiolira, que muito apoio nos dá para fazer, a todos os clientes, aos não clientes, aos amigos que estão aqui participando conosco. Meu muito obrigado a vocês, né? Então eu gostaria, né? Meu nome é Fábio Lorenzi, sou gerente comercial da Angiolira, estou há 5 anos na Angiolira, mais ou menos uns 11, 12 anos nesse mercado, e eu queria apresentar aqui o meu colega, o Everton, que está aqui conosco. Te apresenta aí, Everton. Obrigado, Fábio. Boa noite, pessoal. Meu nome é Everton, eu sou gerente da Central Angiolira. Estou na empresa desde 2007, é um bom tempinho já, então são quase 15 anos de casa aí, trabalhando com gerenciamento de risco. Uma paixão aí por poder desempenhar essa tarefa aí. É bastante conhecimento, hein? É isso aí. É bastante conhecimento, já viu muita coisa acontecendo, né? Basicamente, muita estrada rodada nesse caminho aí, né, Everton? Muita coisa para passar para nós, para dividir junto, né, de conhecimento sobre gerenciamento de risco, sobre torre de controle, sobre o nosso mercado de uma forma geral, né? O nosso mercado que todos nós. Bom, o Everton está lá em Chapecó, né? A nossa linda cidade de Chapecó. Eu já de antemão convido todos a conhecerem a Central da Angiolira. Gostaria de convidar todos vocês que estão participando aí a Chapecó, a linda cidade de Chapecó, um dos maiores IDHs do Brasil, né? É uma cidade diferenciada, de muita tecnologia. O Oeste Catarinense tem muita tecnologia. Eu quero convidar todos vocês a conhecer Chapecó e a conhecer a nossa matriz da Angiolira. O Everton está lá
está lá em Chapecó, lá na matriz, e eu estou aqui em Porto Alegre, né? Não sei se deu para notar, né? O gauchão, o sotaque, a gente não pode, né, deixar de manter a nossa raiz e a nossa forma de falar. Então, eu estou aqui em Canoas, Rio Grande do Sul, né? Juntinho da nossa querida Porto Alegre. Então, daqui que a gente vai manter esse projeto, né? Hoje a gente consegue fazer trabalho de qualquer lugar do mundo, né? Isso que é o bacana, né, pessoal? E até lembrando assim, a gente, esse final de semana agora eu estava no Mato Grosso, tava naquela pescadinha, né? Eu gosto de pescar maré, não sei. E aí eu tava conversando com gente do Amazonas, cara. Assim, ó, eu aqui, né, de Porto Alegre, eu tava lá, o pessoal que tinha do Amazonas, pessoal de tudo que é lugar do Brasil, cara. E todos os sotaques diferentes. E sabe o que me deu conta, Everton, naquele momento, assim, como o nosso país é grande, sabe? É uma coisa incrível, assim, como a nossa malha é grande, como a nossa malha rodoviária é extensa, né? Nós somos um país com uma proporção continental. Parece um continente, né? Nós somos do tamanho de um continente, se parar para pensar. Não é a estrutura normal de um país, é uma Europa dentro de um único país, né? Então tem uma coisa que o Márcio Lira, nosso CEO, fala, né? Que quem faz logística no Brasil faz em qualquer lugar do mundo. Né? Quem faz transporte no Brasil faz em qualquer lugar do mundo, porque todas as adversidades estão aqui. Né? Eu saí no final de semana de um calor de 43 graus para 10 graus aqui no Rio Grande do Sul. Né? Olha a nossa malha rodoviária, olha as nossas dificuldades nas entregas. Né? Todo o processo que se tem hoje, risco de acidente alto, roubo de carga. Fábio, tem um monte de coisa aí que envolve. Avarias, temperatura, né, oscilações de temperatura tão grande, num lugar está seco, no outro lugar chove pra caramba, molhaduras. Então são tantos os problemas, tantas as dores hoje que a gente enxerga, que no transporte rodoviário de cargas, que quem faz transporte no Brasil hoje realmente tem um prêmio de doutor e pode ensinar qualquer um no mundo inteiro a falar sobre transporte rodoviário, né? E é por isso que a gente está aqui, para entendendo essas mazelas, entendendo essas dores, entendendo esses problemas, a gente quer trazer uma solução. Quer falar um pouquinho sobre torre de controle, sobre gerenciamento de risco. Quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente está falando de roubo de carga só. Né? O gerenciamento de risco é muito mais amplo, é muito diferenciado, ele vai muito além do roubo de carga, né? Que é um item apenas de gerenciamento de risco. A gente quer trazer sobre tudo que envolve o sinistro e a possibilidade de uma carga que saiu do destino não saiu da origem e não chegar no seu destino previsto. Né? É isso que a gente quer falar. E para isso a gente tem uma solução. A gente quer mostrar para vocês uma solução dentro da Angiolira, que pode ajudar muito as empresas, embarcadores e transportadores a conhecer, a apoiar na parte do controle. Basicamente, o que a gente quer mostrar para vocês é a torre de controle, Control Tower, a base dedicada à Angiolira. Para isso, Everton, você que é um conhecedor, você que monta nossas, né, uma das pessoas que montam a nossa torre de controle, é o gerente da nossa central, é quem toca todo o nosso processo, aí dentro segura a bronca, né? É isso que a gente quer conversar. E não tem como ser diferente, Everton. A primeira pergunta não tem como ser outra, senão, Everton, o que é uma torre de controle? O que é uma base dedicada? Como ela funciona? Com a palavra, nosso amigo doutor. Obrigado. Então, pessoal, hoje a gente fala, desses 15 anos aí, a gente fala de um pouco de bagagem, né? Já passamos por vários cenários, né? Então, nesses últimos anos, a gente tem algumas desmistificações de algumas coisas, né? E a torre de controle é uma delas, né? A torre de controle associada a uma base dedicada, hoje, ela serve para poder você ter um processo, né, dentro da... A gente vai falar um pouquinho sobre os pilares depois, mas para você ter um processo bem qualificado dentro da sua operação, né? Porque hoje não adianta você olhar só para o risco, né? Só para o gerenciamento de risco, eu vou evitar furto e roubo. Ele é extremamente importante, isso a gente não pode deixar de lado, né? Mas a gente trabalha em cima de uma torre de controle, uma base dedicada, para você olhar um viés de informações, você munir o cliente, seja embarcador ou transportador, e até mesmo motorista, tá, Fábio? Porque é muito importante essa peça lá na ponta, né? É a peça fundamental. Eu diria exatamente. Que ele é o ator principal desse cenário, né? A gente não pode esquecer que o motorista é o ator desse cenário. A torre de controle ajuda o motorista? Então, como? O motorista. Hoje, a preocupação maior é em você poder gerir essa informação e fazer essa troca de dados, tanto receber ou informar, numa velocidade melhor, né? Então, uma base compartilhada, né, partindo desse exemplo, a diferença dela. Hoje, uma base dedicada ela vai atender uma velocidade de comunicação
tanto com o transportador, ou com o embarcador, ou com o motorista, né? Auxiliar ele lá na ponta. Então você tem pessoas que estão em imersão com o cenário que você contrata, o seu transporte de carga, o seu tipo de dinâmica, o seu motorista, o seu tipo de rota, o seu processo de embarque, toda essa ferramenta bem associada e garantindo com que a performance no final da história ela se eleve, né? Então esse é o principal objetivo, você ter algo dedicado, já diz dedicado, né? Que você tenha específico e parametrizado para a sua operação. Isso é interessante entender. Então, é uma base dedicada, é uma operação exclusiva, dedicada, monitorando 24 horas, 7 dias por semana, a operação do cliente contratante. Exatamente. Essa base, ela pode ser, tem que ser em Chapecó ou não necessariamente precisa ser dentro da matriz? Esse tema é bem importante, Fábio, porque hoje, quando a gente fala em torre de controle, você submete ao quê? Geralmente o embarcador, vou falar aqui, para ele é muito importante. Esse tema está lá na cabeça dele, está escrito muito bem forte, porque isso é algo que ele já vê como resultado, né? O transportador, talvez ele não tenha essa mesma visão. Mas quando se fala de torre de controle, o que se entende? Em você ter dentro do cliente, ou do embarcador ou do transportador, uma torre. Mas ela não necessariamente precisa estar no cliente, né? A gente tem cases que a gente já tem dentro da Angeolira, a torre de controle aqui. Por quê? A gente tem toda a capacidade, know-how, para que essas pessoas elas sejam administradas pela Angeolira e, como a gente diz, elas vestem o uniforme da Angeolira, né? Mas é só a metade, a outra metade ela é do cliente. Então você tem bacana, uma pessoa... Bacana. Então, deixa eu entender, nós temos dois formatos. Ela pode estar dentro da Angeolira, onde ela é uma base dedicada e exclusiva com procedimentos do cliente dentro da Angeolira, né? Ou seja, pessoas dedicadas a uma operação exclusivas, focadas no processo delimitado por este plano. Ou então, essa torre de controle pode ser dentro do cliente, com o sistema Angeolira, com as homologações da Angeolira, com o processo da Angeolira, desde que, isso é fundamental a gente também salientar, sempre que uma torre de controle for dentro de um cliente, essa torre de controle deve ser homologada pelo corretor e pela seguradora, né? Isso é fundamental. Nenhum processo de risco pode passar sem estar esses pilares unificados, né? A transportadora, a gerenciadora e o processo de seguro, que é o corretor e a seguradora que absorve. Então, dentro da Angeolira, a Angeolira é homologada, já passa por esse processo, né? Agora, quando a base dedicada é dentro da transportadora, né? Ou seja, ela quer ter dentro da sua transportadora ou dentro do seu embarcador, uma base exclusiva, fechada, né? Obviamente, ela é fechada, não é trânsito de pessoas, não fica, não. Ela é uma operação exclusiva, ela é uma operação dedicada dentro do cliente, onde esta operação vai interagir, entendendo o cliente com velocidade de ação, né? E dentro dessas ações. Porém, uma coisa importante, ela deve ser, neste caso, homologada, né, e referendada pela corretora e pela seguradora. Por quê? Porque todo esse processo passa por um processo de seguro, né? Um seguro de carga, uma apólice, em caso de cargas de risco. Em caso apenas de logística, é uma decisão do cliente, se ela quiser uma torre apenas logística. Mas a gente já vai falar de logística, e eu já quero entrar, agora que a gente já está praticamente entrando no segundo tema, que são os benefícios. Eu quero ouvir um pouquinho de ti, Everton, alguns benefícios que a torre de controle traz para transportadoras e embarcadores e operações logísticas de uma forma geral. Então, a torre de controle, quando a gente fala hoje sobre a base dedicada, né, Fábio, a gente pensa lá desde o início da cadeia, né? Então, vou dar exemplos aqui de como a gente pode otimizar isso, né? Você pode ter uma operação controlando desde do sinal do veículo. Então, veja bem, para onde esse sinal vai, para quem ele deve estar, como ele deve estar. Então, quem tem operações dinâmicas, você tem essa torre fazendo esse serviço. Por quê? Hoje, se você carrega terceiros, se você tem um volume de embarques que você precisa depender de outra pessoa para gerir esse sinal, você perde muito tempo, né? Então, você tendo isso dentro de casa, dentro de uma operação dedicada, você ganha o tempo, né? Um checklist dedicado, por exemplo,
você consegue otimizar esses itens de pré-embarque. Por quê? A gente fala muito sobre economia de pneu, economia de diesel, economia, enfim, outros itens, né? Mas a gente esquece de falar do tempo, né? Então, o tempo hoje em dia, Aí você pegou. ele ganha O maior insumo do transporte, né? não é o pneu, não é combustível, não são pessoas. O maior insumo do transporte é o tempo. E se a torre de controle te promove agilidade no processo, ou seja, uma liberação mais rápida da sua carga, uma liberação mais rápida do seu motorista para rodar, você está ganhando em tempo. Né? Uma operação normal, você tem aquele tempo de demora, de checklist, de configuração de macro, espelhamento de sinal, né? São uma série de itens, né, Everton, que existe um processo, né? Você não entra e vai para uma fila de processos. Então, o primeiro é ser feito, o segundo é ser feito, uma fila de processual, né? E toda gerenciadora de risco, ela tem contratualmente um prazo, né, para definir e para conseguir liberar. Na base dedicada, como funciona? Quando você tem uma torre de controle, esse processo de checklist, inclusão de sinal e configuração de macros, ela acaba sendo exclusiva sua, porque você tem um analista lá para fazer isso o tempo todo. E isso torna a sua operação muito, muito mais ágil. Além, é claro, né, da questão do motorista, né? Você tá... Vamos lá, eu separaria, Everton, em duas partes, transportadoras e embarcador, né? Então, benefício das transportadoras. Pensa comigo. Agilidade, né, no atendimento da carga, ou seja, mais rápido você liberar a sua carga, tempo, né? Você ganha em tempo. Atendimento ao motorista. Você tem uma base exclusiva da sua operação ao seu motorista. O motorista é o ator do negócio, tá? Quando a gente fala em transporte rodoviário, a carga está em cima dele, é ele que está sozinho, é ele que faz ponta a ponta, ele é o cara. A gente tem que entender isso. Os erros dele, a nossa operação serve para quê? Para punir? Não. A nossa operação serve para corrigir o processo e adequar ele a um plano de gerenciamento de risco pré-vestibular. Ou seja, ele saiu da rota, o motorista tem que entrar em contato para dizer qual é a rota, ó, volta para a rota. Né? Ele parou, não ficou bloqueado, o operador tem que entrar em contato, ó, você tem que dar a macro para entrar em bloqueio. Isso acontece de forma natural do gerenciamento de risco. A grande questão é como isso acontece dentro de uma base exclusiva sua. Qual a diferença? Você não tem banana e pipoca andando na mesma célula, entende? Você tem só a sua operação. Une exclusivamente a sua operação. As pessoas de contato são a sua equipe de contato como único exclusivo daquela, então é um contato direto, né Everton? Contato direto com os gestores, contato direto com os motoristas e a grande questão, a customização para o processo de cada transportadora, né? Me ajuda aí, vamos lá, vamos pensar mais coisas que já a transportadora é importante, esse processo de base dedicada. Então, a gente falou sobre o atendimento do motorista aí, né? Por que ele é importante e o que mais seria, né? Você acaba dando uma consultoria, a gente pode falar isso, porque você tem um processo dedicado para ele e muitas vezes esse know-how ele ajuda o quê? A enxergar alguns pontos que ele precisa entregar isso para o embarcador, por exemplo, né? Que o embarcador já tem isso muito frisado na mente dele, mas você tem uma pessoa dedicada olhando isso, né? Então a gente não fala só do operador, por exemplo, um gerente de compras dedicado junto nessa torre, né? Você está lá, tem alguém conversando com a central, você tem alguém medindo todas as ocorrências e achando soluções para que a sua operação possa ser mais eficaz, né? Então, eu gosto de dar um exemplo que é muito, muito forte, assim, a questão do banco, né? Você chega lá no banco, você é um cliente normal, você vai ter que enfrentar aquela fila, né? Isso é uma coisa comum, a gente faz. As pessoas que estão aí hoje sabem desse processo, né? Todo mundo tem que ir no banco uma vez fazer algum processo. Então, se você é um cliente Prime, por exemplo, né, comparado a uma base dedicada, você tem acesso a falar direto com o gerente, você senta numa poltrona um pouco mais confortável, você toma um cafezinho porque te oferece um cafezinho, então tem uma diferença. E para isso tem uma linha de entrada, né? Então, é exatamente para isso que serve uma base dedicada e uma torre de controle. Você tem passa a ser um cliente Prime de processos, né? Assim como ele passa também a customizar o processo de gerenciamento de risco. Isso que é importante. Outra coisa interessante dentro de uma torre para transportadoras é assim, ó, o transportador ele tem um foco que é o seu cliente. O foco do seu cliente é a entrega rápida. Então, a torre de controle pode estar inclusive controlando
esse processo de entrega de transit time? Do atraso e todos os pontos. Um embarcador, ele olha a pontuação, né? Sim. Então, o que a base pode fazer customizado? Olhar quais são os itens de pontuações do embarcador e trabalhar isso dentro do PGR. Ou seja, atraso de viagem, ou seja, tempo parado, carga, descarga, quais são os itens, né? Desvio de rota, velocidade, todos são itens que pontuam dentro do embarcador. Agora já entrou a questão do embarcador. O embarcador, o que está olhando? Né? Qual a necessidade hoje do embarcador em cima do controle? Nós temos muitos embarcadores dentro da Angiolira. Fala um pouquinho, Everton. Então, o embarcador, hoje a gente já olha para uma entrega, né? Então, assim, diferente, né? Ele já vê o final, né? O final. Então, por exemplo, vamos usar um case que a gente utiliza aqui. Operação de gerenciamento de risco, juntamente com uma operação logística, né? A gente falando aqui um assunto que desmistifica muito hoje no mercado, né? Você poder unificar o gerenciamento de risco com a logística. Antigamente, quando falava disso, a gente tinha lá o GR numa salinha e a logística em outra, né? Poucos se conversavam um com o outro. Então, vou dar um exemplo aqui hoje. O operador está tratando no GR um desvio de rota, por exemplo, né? Está falando com o motorista, olha, você precisa voltar para a rota. E o operador de logístico está olhando que ele vai atrasar para chegar na entrega final, os dois se conectando usando softwares diferentes, mas para o mesmo destino, ele ganha a efetividade no final. Porque você, além de garantir o seguro da carga, você garante que não há perda no produto final, ou atraso naquela janela, ou você perder uma bonificação porque não chegou. E aí você pode associar isso para o embarcador, para que ele possa ter essa visão de uma forma mais rápida, tanto do risco da carga não chegar por um sinistro, ou por ela atrasar por algum processo que não foi tratado. Perfeito, perfeito. Muitas coisas muito importantes também nesse processo de gestão para os embarcadores, né? É também qualificar a transportadora, né? Enxergar os pontos da transportadora para melhorar os itens do processo. Então, enquanto embarcador, ele também vai enxergar aquelas dores do outro lado, né? Quais são as transportadoras que excedem a velocidade com a sua carga, que estão mais prováveis ao sinistro? Né? Quais transportadoras que não cumprem, talvez, a questão da temperatura, não chegam na temperatura adequada? Tudo isso o embarcador consegue mensurar. Né? Então, o embarcador vai mensurar as suas dores do processo, não só o roubo de carga, né? Claro que tu vai ter uma atenção diferenciada, mas também no quesito qualidade do seu processo. O objetivo do embarcador é o mesmo da transportadora. A carga saia da sua origem e chegue intacta ao seu destino, cumprindo todos os itens pré-estabelecidos no plano de gerenciamento de risco. Então, à vontade, o que o embarcador quer? Que chegue dentro do prazo, transit time, a torre de controle faz, controla. A temperatura esteja adequada, a torre de controle faz. Velocidade, nós vamos poder mensurar e mensurar, não só atuar em velocidade, mas qualificar as melhores transportadoras nesse item. Qualificar na carga e descarga, tempo de carregamento, tempo de descarga, esses itens. Tem como mensurar. E sabe o que é legal? Tudo isso é MBI, tudo isso é painel. Tudo isso é um painel de aeroporto mostrando como vai funcionar todos esses itens nas transportadoras. Isso aí tudo a gente vai mandar para vocês. Quem tiver inscrito vai receber como funciona todo o processo de uma torre de controle. Nós vamos trabalhar isso muito com vocês e mostrar. Fique até o final, não esqueçam de ficar até o final para acompanhar. E depois no final a gente vai mostrar uma surpresa bem bacana que a gente vai ter para as transportadoras, embarcadores e operadores logísticos que estiverem conosco até o final, né? Claro, até o final da nossa live. Mas o bacana é conseguir mensurar, qualificar através da gestão de processos. O quê? Nós vamos ter os nossos comitês mensais. Toda torre de controle tem um comitê mensal, exatamente nesse triângulo que nós tínhamos falado lá no início. Transportador, embarcador e o processo de seguro, que é o corretor e a seguradora, né? O seguro da carga. Esses três têm que estar em conformidade sobre como está operando. Nós vamos mostrar os indicadores, onde estão as não conformidades, fazer um plano de ação e a execução. Na próxima reunião, que pode ser quinzenal ou mensal, eu tenho clientes até que é semanal, toda segunda-feira, né, Luan? A gente tem operações que é toda semana, depende. Cada operação tem a sua característica.
O diferencial é a customização. Então, nós vamos poder analisar o espaço anterior, mensurar quais são as não conformidades desse período e trabalhar um plano de ação. Esse plano de ação pode ser treinamento a motorista, pode ser, muitas vezes, redução da velocidade para atuação, pode ser mensurar áreas de vulnerabilidade e risco de roubo de carga. Então, mudança de horários de entrega, pode ser controle de temperatura, focado na temperatura dos veículos, mensurar antes a temperatura. Então, a gente vai identificando onde estão os pontos de melhoria e trabalhar focado nesses pontos de melhoria que serão executados. E aí a gente faz esse plano de ação. Quem, quando, onde, beleza, W2H. E aí apresenta para o cliente e na próxima semana a gente vai mensurar os dados e assim reduzindo as não conformidades e reduzindo os riscos de roubo, acidente e avarias. Porque é isso que importa dentro do processo, nós não termos dentro e reduzir a probabilidade do sinistro. Esse ponto aí, ele pega muito na questão da consultoria que eu falei, né? Então, hoje, quando você tem essa Control Tower, essa base dedicada, você pode criar uma parametrização, uma customização diferente para a dinâmica do teu embarque e trabalhar soluções, né? Porque não é só apontar os indicadores ou mostrar onde está o problema, mas sim criar uma solução também, né? Como você falou, tudo parametrizado de acordo com o que a pólice permite, o que a corretora, o segurado, o embarcador, se você for um transportador, isso tudo já entra no processo de você criar essa rotina e ir trabalhando os ofensores. Então, essa consultoria, né, que a gente fala, é muito importante nesse quesito. Você cria soluções e você ganha uma performance absurda no final do processo. Beleza. Eu queria te fazer mais uma pergunta, né? A gente entendeu todo esse processo. Então, a base dedicada, basicamente, a torre de controle, né, a nossa Control Tower, ela vai funcionar com base em 3 pilares, né? 3 pilares que norteiam o nosso processo de construção, criação e implantação dessa base dedicada, dessa torre de controle, que pode ser, lembrando, pode ser dentro da Angelira ou pode ser dentro do cliente. Dentro de casa do cliente mesmo. Nós podemos fechar e construir essa torre e esse processo dentro do cliente, com base em 3 pilares. Então, quais são os nossos 3 pilares? Então, a gente cita aí os 3 pilares como sendo pessoas, processos e tecnologia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. As pessoas, né? Então, hoje nada mais funciona se você não tiver uma pessoa bem capacitada dentro da sua operação, né? Então, quando a gente fala de pessoa dedicada, aí, eu até comentei antes, você tem uma pessoa trabalhando na Angelira vestindo o uniforme da sua empresa. Então, ela vai estar imersa dentro da sua operação, ela tem o senso de dono da sua operação, ela sabe como funciona o processo, ela conhece os funcionários, ela conhece os motoristas, ela sabe como funciona uma rota, ela entende... Já sabe com quem fala na hora do processo, mais rápido, né? mais intrínseco, mais direto, né? Comunicação. Ela consegue fazer esse canal em uma velocidade bem maior, né? Porque ela vai estar atendendo... Ela tem uma única base de interlocução, né? Isso. Então ela conhece lá o trajeto que o motorista faz, determinada carga, qual é o risco maior que existe, isso porque a capacitação dela é voltada para o seu negócio e ela entende quando algo está errado com uma velocidade muito maior, porque você já tem todo esse processo introduzido na operação, né? Então ela se sente mais parte de fazer todo o processo, o trabalho, porque ela trabalha na sua empresa, né? Mas dentro da Angelira. Então isso é bem bacana porque a gente ganha muita velocidade e a excelência no trabalho ele aumenta consideravelmente. Fala um pouquinho como é que funciona um pouquinho essa base de processo de pessoas. Quantas pessoas hoje tu tem numa base, né? Não na torre necessariamente, porque daí a torre tu tem mais itens, né? Mas uma base mínima. Então hoje a Angelira ela trabalha as bases dedicadas, o operador ele trabalha 6 horas, né? Então isso é um ponto bem importante para a gente poder citar aí, Fábio. Por quê? A maioria do mercado hoje trabalha com 12 por 36 ou nesse formato. Então, tem estudos aí que falam muito sobre a questão do uso do cérebro, né? Você está ali trabalhando em cima de um processo, a gente sabe que gerenciamento de risco ou a logística, ele precisa ter o cérebro pensante ali, trabalhando ações dinâmicas, fazendo acontecer. Então, os nossos turnos, eles são de 6 horas. A cada 6 horas a gente tem a troca da equipe, né?
Então, você Até tem para não uma cansar o pessoa... operador e principalmente pela questão também a janela de almoço, né? Eu até Isso. convido a todo mundo, pergunte para a sua gerenciadora como é que funciona, quem trabalha com 12 por 36, como é que funciona na hora do almoço. Porque você deixa uma base, você vai ter que tirar uma hora de almoço e passa a base para o outro lado. Então, tu acumula a base. Né? Então, a diferença no processo da Angiolira é que ela é uma base realmente dedicada e exclusiva. Ou seja, você não muda você não fica interagindo entre outras bases, jogando para cá, jogando para lá. Ela é dedicada exclusiva dentro da sua operação. Então, não tem... Por quê? Porque 6 horas já é o link, né? Onde você vai trocar essa base de uma pessoa para outra no controle, na questão da base. Mas na torre de controle, e aí que é o interessante, a gente vai ter, além da base, né, da base de rastreamento 24 horas, mais o analista, né, mais um analista dedicado para checklist, para fazer toda a parte de espelhamento de sinal, trabalhar a questão da configuração de macros e mais uma pessoa no desenvolvimento dos processos logísticos, que é o supervisor, e vai cuidar essa base de forma dedicada, né? Então, você vai ter um conjunto de pessoas ali, de no mínimo 5 pessoas, desenvolvendo e trabalhando no mínimo, né? Aí a gente vai ter uma base maior, uma base menor, de acordo com o perfil de cada conta e a quantidade de veículos, né? Aí tu vai dizer assim, quantos veículos no grid? Bom, mas depende tempo, quantos dias leva um transportador, né? Quantos dias leva uma rota, depende da vulnerabilidade da carga, o tipo de carga. Tem carga que tem que ter muitos poucos veículos no grid, tem cargas que podem ser mais veículos no grid de uma base dedicada. Aí depende, claro, da vulnerabilidade, e aí entra a questão que tu falaste antes, é a customização, é entender e fazer a consultoria, a análise da operação para poder desenvolver a base. Então, no perfil pessoas, e o interessante, né, Everton? Pessoas pode ser, lembrando, dentro da Angiolira ou dentro do cliente, e a gente também vai adequar esse mesmo processo de base de pessoas, contratar, treinar, levar essas pessoas para Chapecó, fazer o treinamento e ter essas pessoas dentro da empresa, que pode ser, veja bem, interessante, a gente tem muito cliente, Everton, que trabalha com a equipe de execução é sua, no sistema da Angiolira, com o know-how da Angiolira e com conhecimento da Angiolira. Mas sabe qual é a diferença? Em caso de sinistro e não conformidade, cai para a base do Everton lá, o CSO, que é especialista nisso. É especialista em tratar com polícia, que é especialista em visualizar e identificar o que é apenas uma não conformidade e o roubo de carga de fato. Fala um pouquinho do nosso CSO, dentro ainda do processo de pessoas, como funciona, porque todo cliente que tem uma base dedicada, mesmo dentro da sua operação, utiliza a inteligência, a gestão e o CSO da Angiolira. Queria ouvir um pouquinho de ti sobre o CSO. Quando a gente tem a operação vinculada no cliente, né, Fábio, a gente não deixa de dar o suporte nesse tema muito polêmico que é o furto e o roubo, né? Então, quando acontece alguma coisa, vou botar um acidente também aí, mas quando acontece um sinistro, né, vamos ampliar assim, a gente tem as pessoas dentro de casa para dar esse suporte. Então, essas pessoas são pessoas sêniores, são pessoas que têm o conhecimento e a vivência do dia a dia, elas conhecem da policy, conhecem de como funciona o modus operandi nas principais ocorrências, e elas vão dar todo o suporte, né, isso 24 horas, para que o cliente se sinta seguro para poder buscar esse apoio e também repassar esse conhecimento para a base dele lá, quando fizer esse contato, né? Então, hoje a gente otimiza isso, mesmo estando fora da Angiolira, as pessoas que estão aqui, elas trabalham em pró desse atendimento. Então, hoje você precisou, o CSO aqui na Angiolira, que vai atender como base dedicada, ele vai te dar todo o amparato, vai fazer todo o acionamento, se precisar fazer abertura de sinistro, acionamento de conta-resposta, todo esse serviço a gente tem ele para poder oferecer dentro desse modal. Então, isso vai garantir a segurança e a tranquilidade para que o cliente possa se sentir bem amparado nesse formato. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos voltar a mais um item que é o processo, né? Eu queria que tu ouvisse, né, pessoas, processos e tecnologia. Fala um pouquinho do processo, como funciona. Então, hoje a gente tem toda a questão da capacitação, então a gente falando aí da pessoa aqui dentro da empresa, né? Então, o operador hoje ele trabalha 6 horas, né? E a cada 6 horas a gente tem a troca de turno. Então, junto com ele, tem toda uma equipe de liderança, de supervisão, de coordenação, que troca, né? Ou então vem uma equipe renovada para poder
está lá 110%, garantindo que toda a eficiência, todas as técnicas sejam aplicadas, o sistema funcionando. Então, o processo hoje, a gente tem tudo isso parametrizado dentro do sistema, né? A gente trabalha aí com a integração com as principais tecnologias do mercado hoje, né? Aplicando aí toda a visibilidade para dentro do software, e a gente coloca dentro desse processo níveis de atuação. Então, hoje o operador ele é capacitado e ele faz uma atuação em um nível, né? E a gente tem outras pessoas escalonando nesse nível, né? Então, hoje a gente pode medir esses esforços, e cada pessoa ela vai estar 100% dedicada de acordo com o tipo de ocorrência, de acordo com o tipo de situação. Basicamente, então, a gente descreve esse processo no PGR, né? No Plano de Gerenciamento de Risco, que pode ser unificado ao Plano de Gerenciamento Logístico, PGL. Então, os itens desse processo de gerenciamento de risco, nós vamos construir uma base sólida escrita com todos os itens, ou seja, como atuar no desvio de rota, como atuar na parada indevida, como atuar em caso de acionamento de pronta resposta. A Angiolira que faz o acionamento de pronta resposta? Sim. A Angiolira que faz o acionamento, pode acionar a escolta armada? Sim. Quando necessário, a gente pode fazer inclusive uma pré-requisição, ou seja, os problemas muitas vezes acontecem de madrugada, né? O cliente pode deixar pré-determinado na questão processo de que se acontecer tais e tais ações em tais ou tais horários, a Angiolira mesmo vai acionar a pronta resposta com autorização prévia do motorista. Então, todos esses itens da cadeia, ou seja, o motorista vai atrasar, onde linkar, para quem mandar a informação em caso de atraso de viagem, parado há mais tempo que, ou seja, ele está parado na viagem, estendeu o horário do almoço, não cumpriu o pernoite, como funciona em uma operação sol a sol, né, que só pode rodar de dia, cargas frigorificadas, né, onde perda de eficiência na temperatura, atuar na eficiência, atuar com a transportadora, atuar com o embarcador. Entende que o nível de processo ele é muito grande para cada tipo de carga. Maquinário agrícola, a dor do maquinário agrícola, o que é? Muitas vezes nem sempre é só o roubo, a dor do maquinário agrícola ou do máquina pesada, ou do máquina grande, varia, tu tá um galho em pista, né, vai passar, é uma ponte baixa. Tudo isso tem que ser desenhado no processo. Tudo isso a gente desenha no processo e cai para o próximo item, que é a tecnologia. Ou seja, engaja esses itens no sistema da Angiolira, que vai gerar as não conformidades. A gente engaja o processo de conformidade e a de não conformidade para alertar tanto o operador como também a transportadora e o embarcador de como está acontecendo, gerando indicadores. O legal na questão da tecnologia é a integração. Ou seja, a gente pode trabalhar com qualquer tecnologia. Né, Everton? Fala um pouquinho da questão da integração do nosso sistema e das diversos rastreadores e localizadores que podem integrar dentro do sistema da Angiolira, gerando posição, gerando todo macro, informação e tudo isso dentro dessa cadeia desse processo. Então, as principais tecnologias hoje elas já estão englobadas na nossa integração, né, Fábio? Então, isso a gente vai atualizando e buscando sempre inovar, né, para que a gente possa trazer informações do rastreador de forma inteligente, para que a gente possa sempre deixar o sistema alertar o operador ou induzir ele quando alguma coisa de errado está acontecendo. Mas não deixar somente isso robotizado, né? Então a gente fala aí sobre a questão de um tratamento humanizado. Além do sistema que você parametriza de acordo com a policy e você deixa uma estrutura robusta olhando isso dentro da tecnologia, você tem a questão da humanização. Então, criar ferramentas dentro do sistema para que ele possa olhar quando prever alguma coisa vai acontecer de errado, né? Então, hoje a gente fala aí sobre o Lira Detect, né? A gente utiliza o Lira Detect para poder jogar em situações para dentro do software, para o sistema, simulando quanto vai acontecer um modus operandi que é realmente referente a um roubo, né? Então, isso Interessante. O mercado fala muito sobre isso, né? É uma coisa assim, inteligência artificial dentro de um sistema de software. Então, a questão da tecnologia, você consegue parametrizar ou customizar a tratativa de algumas ocorrências de acordo com a sua dinâmica e a sua operação.
Então, Ou seja, então basicamente esse sistema do Lira Detect dentro do processo de gerenciamento de risco, ele vai analisar o modus operandi de ações de sinistro anteriores e identificar se esse mesmo modus operandi está acontecendo neste momento, né? Ou seja, vai ser estudado, são estudados diversos outros sinistros, né, como ocorreram, e esses sinistros já estão parametrizados dentro do nosso sistema, o modus operandi de como ele aconteceu, e a partir do momento que numa ação esse mesmo modo operante começa a acontecer, o Lira Detect identifica e cai para o CSO, ou seja, a nossa base dedicada, que já está a nossa base de risco, de alto risco, que essa fica dentro da Angiolira, independente do cliente ter uma base, uma torre de controle dentro da sua operação, o CSO da Angiolira sempre é utilizado. Então cai para a nossa CSO essa participação, né? Correto? exato. Então, a equipe já fica... A gente fala a equipe do BOP, né? A equipe que já trata sinistro, ela fica sempre com essas ocorrências. E o mais legal disso, Fábio, é que a gente vai criando, jogando essa inteligência artificial, mas isso é imputado também dentro da operação com o operador, né? Então, você cria esse vínculo, né? Você não deixa só a máquina trabalhando. Você tem a questão do operador entendendo aquela dinâmica e trabalhando em conjunto, né? Então, tudo isso tem que estar bem alinhado. Bacana, bacana. Então, nossos pilares do gerenciamento de risco, né? Pessoal, eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas, né? Vão fazendo pergunta. Nós temos aqui dois grupos de apoio, né? Lá o grupo de apoio é a Raquel, lá no marketing, lá em Chapecó, e eu estou aqui com a Ana, com a equipe da V4 Company, que está também me assessorando e me dando todas as perguntas. Então, vocês já podem mandar perguntas, já vão mandando, né? Que nós no decorrer, em seguida, já vamos abrir rapidamente para começar a discorrer na questão perguntas. Bom, eu queria, a grande questão das principais perguntas, dos temas abordados dentro de uma torre, né, a gente que já abordou bastante, eu queria que tu fizesse alguns comentários finais a respeito do assunto torre de controle, né, em seguida eu já quero abrir aí o que nós estamos propondo de surpresa aí para os clientes que ficaram conosco, e eu também já vou entrar nas nossas considerações finais e depois começar as perguntas. Fica à vontade, Eda. Eu acho que a pergunta que mais deve acontecer aí do pessoal, Fábio, acho que a gente fala muito sobre a torre de controle, base dedicada, mas o que deficiência a gente pode ganhar no final disso, né? Eu acho que essa pergunta deve estar pairando aí. Então, o que a gente estuda hoje aí, das bases dedicadas que a gente tem, desde o processo de gestão de controle do sinal, da transferência de sinal, checklist, operador dedicado para a sua operação, tanto de GR quanto para a torre logística, é um ganho aí, você generoso, né? De 30% na efetividade, né? Tanto no atendimento do motorista, quanto nas liberações dos veículos e atendimento. Mas 30% é muita coisa. Ocorrências. Então, assim, bastante, isso é legal. A gente fala sobre a questão de números, né? É algo que chama atenção porque realmente no final da cadeia você tem esse ganho, né? Você ganha isso, né? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar também como uma consideração final, é o payback, é o retorno desse processo. Você tem retorno a partir do momento primeiro, agiliza o seu processo. Você agiliza o seu processo do atendimento motorista, da saída em viagem, ela passa a ser mais rápida. O seu atendimento, ele é padrão, customizado para a sua carga, para o seu cliente, para a sua operação. Então, ela é mais rápida. Ela é mais rápida a interlocução entre pessoas. Por quê? Porque ela é dinâmica e exclusiva, entende? Então, esses são os principais benefícios que ela acaba se pagando dentro, principalmente, da agilidade do processo, da velocidade da atuação, da redução do risco, pois ela é focada, então ela é mais rápida na atuação, ela diminui a probabilidade do risco, né, tanto de roubo quanto de acidentes e avarias, e ela tem toda uma gestão diferenciada em cima do processo do cliente, da transportadora. Controle de velocidade, controle de baú, controle de temperatura, de eficiência de temperatura, controle de avarias, controle... Então ela começa numa série de controles linkadas ao quê? A um painel, um BI. A um BI de visualização operacional. Ou seja, toda a torre de controle ela é baseada em visualização também. O gestor visualiza o BI, visualiza as informações.
Onde estão as minhas vulnerabilidades? Atacamos as vulnerabilidades. A gestão do processo é uma gestão qualificada, uma gestão prime, ou seja, você vai ter você vai ter o comitê mensal dentro da sua empresa, o comitê avaliando todos os níveis de risco, centralizado, discutindo, e isso reduz, isso mitiga a possibilidade de você ter acidentes, de você ter roubo de carga, de você ter perda de eficiência de temperatura, de você ter na sua operação de combustível, de carga líquida, de carga perigosa, na sua operação de eletroeletrônico, na sua operação de coleta e entrega. Tudo isso faz com que, dentro de uma torre de controle, seja mais ágil, eficiente e assertiva, né? Você é muito mais assertivo, né? Basicamente, esse passa a ser o processo, e ele se paga dentro exatamente dessa agilidade, porque o maior insumo é o tempo, e o que a torre de controle te traz é isso, né? É um tempo melhor dentro dos processos, porque ele é customizado para a sua empresa. Basicamente, essa é a ideia. Pessoal, antes de abrir para as perguntas, eu quero passar para vocês que é assim, nós vamos, todos que estiverem inscritos na live, todos que estiverem inscritos, estiverem participando conosco, nós vamos entrar em contato aí durante a semana também. Também peço para que vocês entrem em contato conosco, tá? Nós vamos estar fazendo para não clientes um projeto de consultoria do funcionamento de uma torre de controle. Então, para todos que não são clientes da Angiolira, nós vamos estar fazendo uma consultoria e um desenho de uma torre de controle, sem compromisso algum. Sem compromisso algum de negócio, sem compromisso algum de fechamento, de conclusão, um levantamento aberto de uma planilha de custo para você usar como quiser, mas uma customização operacional do funcionamento de uma torre de controle na sua operação. Embarcadores, transportadoras. Para os clientes Angiolira, que não têm a torre de controle, além de ganhar também, quem quiser a gente fazer esse projeto de customização dedicada sem compromisso algum de como funcionaria uma torre de controle para a sua operação, vão ganhar o projeto novo que está sendo lançado semana que vem, que é o planejamento de cargas. Exatamente, o planejamento de cargas. É o sistema da Angiolira que vai identificar a necessidade da carga, horário versus tipos de carretas disponíveis, tipos de veículos de transporte, de cavalo de carreta disponíveis para aquela operação, adequando a melhor carga ao melhor veículo, a melhor rota. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês, porque a gente vai estar saindo do forno para o lançamento. Ela já está em execução, já passou todas as fases de teste, já está em execução, e os clientes que são clientes de Angiolira e tiver interesse em conhecer o planejamento de cargas, vão ganhar esse produto piloto por 90 dias para conhecer como funciona a otimização da sua frota através do planejamento de carga. É veículo ocioso, é identificação de veículo ocioso, é controle de tempo vazio, de carga de motorista, rodagem vazio vazio produtivo, vazio improdutivo, tempo produtivo. O planejamento de cargas é um sistema fantástico, ideal tanto para embarcadores quanto para transportadores. E logo, logo nós vamos estar fazendo, provavelmente mês que vem. Fica aí, se inscreva conosco, mantenha conosco, que a gente vai fazer o lançamento do planejamento de cargas e uma live exclusiva falando só sobre ele, sobre o seu funcionamento. E a gente quer todos vocês aí nesse próximo projeto. Então, todos os não clientes vão ganhar a consultoria nossa e todos os atuais clientes vão ganhar o planejamento de cargas por 90 dias. Beleza, pessoal? Então, eu gostei muito da parte de inscrição. Vamos lá fazer perguntas, tá? Vamos à parte de perguntas, tá? Qual ferramenta pode ser feita para melhorar os processos durante a viagem? Pergunta do Edevandro Paulo. Vamos lá, Edevandro. Quais ferramentas podem ser utilizadas para melhorar os processos durante a viagem? Então, como é que a torre de controle atua em cima disso? Então, vou falar um pouquinho até sobre a questão das rotas inteligentes, Fábio, que é algo bem bacana para a gente poder falar, associado com pedágios também, né? Então, hoje você pode ter um ganho de efetividade também nesse controle, fazendo a utilização inteligente desse item, né? Então, hoje a gente já tem ferramentas que dentro da torre de controle associam o traçado da rota que você vai realizar ponta a ponta, né, do cliente de origem para o cliente de destino, a verificação dos pedágios e escolhendo a rota mais inteligente associada com a segurança, porque aí você tem toda a expertise do gerenciamento de risco
associada a uma gestão logística, né, ou do controle de tempo dessa chegada, e você tem um ganho de efetividade no final. Então, isso é um exemplo, né, que a gente vai usar para... Pergunta quais os reais ganhos em temperatura, GR e logística de uma torre de controle? Pergunta de quem? Tá a pergunta aí. Quais os principais ganhos no processo de gestão de temperatura? A gestão de temperatura, hoje, quando a gente tem uma torre de controle dedicada aí, a gente tem um ganho de efetividade aí de acima de 30%, né? Então, você consegue ter um controle com uma gestão... Na eficiência da temperatura, do início ao fim. Do início ao fim. Por quê? Você tem uma pessoa dedicada, fazendo um controle parametrizado com o sistema, a utilização de tecnologias secundárias e toda uma inteligência voltada ou para o transportador ou para o embarcador. Então, isso por causa de uma customização, de uma parametrização, onde você tem uma pessoa dedicada, trabalhando com uma inteligência dentro de um processo. Bacana, bacana. Deixa eu tentar entender, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Como a Angelira faz o plano de viagem, ou seja, a SM? Pô, valeu, Wagner, né? Muito obrigado. Bacana. Boa pergunta. Como é que acontece essa SM? Como é que acontece esse início desse processo? Porque tudo starta através do plano de viagem. É bem importante isso, porque hoje a gente já, falando um pouco sobre a tecnologia desse pilar, né, Fábio? A gente tem integração com os principais TMS hoje do mercado. Então, hoje a gente consegue integrar com o sistema logístico do cliente, onde ele faz a emissão da nota, e ele consegue lançar essa viagem para o sistema Angelira. Então, muitas vezes de forma integrada, ou seja, gerou no RP, gera SM. Exatamente. Hoje a gente sempre fala da mão de obra. A pessoa, ela é o principal insumo, né? Então, você consegue otimizar para que essa pessoa ela faça outras tarefas dentro da sua empresa e você otimize esse tempo aí, fazendo a integração dentro do software, lançando informação, bacana, parametrizando de acordo com a sua operação, né? Pergunta legal aqui do Maciel da Megatrans. Show de bola, obrigado, Maciel. A pergunta de como a torre de controle atua em sinistro, mesmo fora da base, mesmo fora da torre, ou seja, ela vai atuar, a Angelira atua no sinistro mesmo fora da torre? Então, reforçando o que a gente falou antes, né? Essa expertise e as pessoas que atuam, que é a nossa base da torre de controle aqui do CSO, ela permanece na Angelira, né? Porque a gente dá esse apoio com as pessoas e o know-how que a gente tem aqui dentro. Então, se você adquirir uma torre fora da empresa, ela vai fazer esse vínculo com as pessoas que estão aqui. Então, sim, a tratativa ela é realizada aqui dentro, independente se você tem o software fora ou não. Bacana, bacana. Muito obrigado pelas perguntas. Pessoal, assim, ó, a live ela vai cair, né, agora em instantes. Então, assim, ó, todas as perguntas serão respondidas. Nossa equipe vai estar no decorrer agora agrupando as perguntas e nós vamos entrar em contato com vocês, mandar as devidas respostas das perguntas aqui que mandaram. Meu muitíssimo obrigado em nome da Angelira, em nome de todos os 400, 500 funcionários da empresa, colaboradores de todo o Brasil. Meu muito obrigado pela participação de vocês. Everton, considerações finais, nosso agradecimento. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação, por poderem tirar um tempinho aí por ouvir a nossa conversa, um bate-papo aqui, né, Fábio, sobre como funciona esse serviço e poder ajudar o pessoal de uma forma ou outra a ter um pouco mais de conhecimento e interagir nesse nicho, nesse mercado tão grandioso, né? Então, meu muito obrigado, coração aí. Todos tenham uma ótima semana e um forte abraço. Fiquem com Deus. Pessoal, sem comentários, pelo carinho, pela dedicação, por você estar aqui conosco. Obrigado à equipe da Angelira, obrigado à equipe de marketing da Angelira, que deu todo o apoio para que isso acontecesse. Obrigado à equipe comercial, à equipe operacional, a todos os operadores da Angelira, meu coração, meu muito obrigado a vocês. Vocês é que fazem a mágica acontecer. Obrigado à equipe da V4 Company, que está aqui nos assessorando. Obrigado a cada um de vocês que tirou um tempinho, um segundo da sua noite de hoje, para estar aqui nos prestigiando, mandando coração, mandando mensagens, mandando boas vibrações. Convido a todos a conhecer novamente, a nos conhecer, a nossa matriz em Chapecó, a conhecer a nossa empresa. Nos chamem aí, mandem para nós
mandem um recadinho para nós, aí a gente vai entrar em contato com todos vocês agora no decorrer. Então, meu muitíssimo obrigado, fiquem com Deus, um beijo no coração de todo mundo e até mais ver. Até mais, pessoal. Acompanhe as próximas lives aí que vai ser bacana. Show de bola. Valeu, Everton. Obrigadão, cara. Show. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal.